Juridicast, o podcast que discute os bastidores da transformação no mercado jurídico. E eu sou o Leandro Ramos. Juridicast é uma produção da Javali, consultoria especializada em negócios e posicionamento estratégico para escritórios de advocacia. Aqui a gente conversa com quem está redefinindo a forma de pensar gestão, tecnologia e desenvolvimento de negócios no direito. E no episódio de hoje, a pauta é inovação. Mais especificamente, o impacto da inteligência artificial na área que, por muito tempo, foi sinônimo de volume, repetição e controle de custos, contencioso de massa. Até onde a automação traz eficiência real nessa área e onde ainda dependemos de pessoas, de estratégia e de contexto. Para essa conversa, eu recebo o Diego Vilhena Gonçalves, gerente de Legal Operations com ampla experiência em gestão de grandes carteiras de contencioso e integração entre departamentos jurídicos e escritórios parceiros e Lawtechs. Diego, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Leandro, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Aqui é uma honra participar aqui do Juridicast. Eu, como ouvinte aqui, assíduo, maratonando os episódios e, sem dúvida, a curadoria de convidados que você tem é sensacional. Eu fico honrado de fazer parte disso. Que bom, fico muito feliz que você escuta o Juridicast. Pra gente entrar no tema, Diego, quando a gente fala em contencioso de volume, normalmente o que vem à cabeça é justamente uma grande quantidade de processos, padronização e custo. Onde nesse contexto ainda há espaço real para inovação? Olha, essa é uma excelente pergunta e a resposta, em certa forma, está na própria pergunta, né? Porque quando a gente fala de inovação, tem uma palavra que ela é inerente e vai permear sempre, que é a questão da eficiência. Então, pensa bem, quando a gente está olhando a divulgação de resultados das grandes empresas, uma linha que sempre é destacada é justamente a linha de eficiência, é o ponto central desse debate. E por quê? Para justamente garantir a sustentabilidade dessa jornada, né? E nessa mesma lógica, eu acredito que vale quando a gente fala dos escritórios, né, de advocacia. Cada vez mais a gente está percebendo essa preocupação e a necessidade de equilibrar a entrega de um serviço de qualidade com uma operação que seja financeiramente sustentável. Então, os próprios tomadores de serviço, anualmente, nas grandes empresas, acabam coletando a RFI, né, que é o Request for Information, justamente para acompanhar como é que está a jornada dos escritórios, como é que está a concentração dos clientes, saúde financeira. E eu acho que isso não só vale para garantir, de fato, essa parceria frequente, mas também para garantir que isso aconteça para dentro do escritório mesmo, né? Para garantir que o escritório consiga equilibrar a jornada dentro dele de uma forma sustentável. E onde que entra a inovação nesse sentido, né? Entra justamente como um canal, um caminho importante para a gente poder enxergar alternativas para ter uma operação mais lean, mais saudável, mais equilibrada. Então, isso acaba forçando a buscar a tecnologia para olhar e redesenhar os processos. E aqui um parênteses, porque a gente fala bastante de tecnologia, a gente fala bastante sobre transformação, e eu acho que a gente subestima a questão da reengenharia de processo. Tá? O foco não vai ser esse, mas eu só gostaria de deixar registrado isso, que eu acho que a reengenharia de processo, ou a engenharia de processo, é sempre um canal importante, como um primeiro passo, antes da gente olhar a questão da renovação, das automações e da tecnologia, né? Então, é sempre importante ficar atento a isso. Mas no fim do dia, o que a gente está falando aqui é de fazer mais com qualidade e em menos tempo, né? E depender menos daquele trabalho operacional burocrático, diminuir o risco de erro. Então, a tecnologia entra justamente nessa equação da eficiência, que é basicamente a relação entre o custo e o ganho que você quer, né? E essa capacidade de gerar eficiência, de se adaptar à mudança, transformação, é o que faz com que o escritório deixe de ser apenas um prestador de serviço e se torne, de fato, um parceiro de negócio. Pensa bem, a quantidade de escritórios, de advogados dentro da banca, não deixa de ser uma capilaridade que as empresas conseguem enxergar de potenciais inovações, né? Potenciais novas tecnologias. E eu acho que isso é fundamental numa relação de parceria entre os departamentos jurídicos e os escritórios, né? Então, acho que o resultado disso, de forma geral, você enxerga as empresas os departamentos jurídicos ficam menos dependentes das suas próprias equipes e conseguem, de fato, trazer mais transformação para a jornada. Diego, interessante. E em que medida hoje a inteligência artificial já é uma realidade nas operações de recuperação de crédito, tanto dentro dos departamentos jurídicos quanto nos escritórios que atuam nessa área? Excelente pergunta. Ela conecta muito com o que a gente falou agora há pouco, né? Acho que até o momento a gente vive 3 ondas, tá? E eu vou separar em 3 ondas para caráter didático. Elas, obviamente, se sobrepõem em grande medida. A primeira onda a gente mal sentiu, né? Eu acho que a inteligência artificial chegou de uma forma avassaladora, mas, ao mesmo tempo, dentro da nossa vida cotidiana, inclusive fora do trabalho. Então, querendo ou não, as redes neurais já fazem parte do nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe como que ela está nos ajudando, né? Então, pensa nas ferramentas que resumem reunião, que preparam apresentações, que substituem fórmulas de Excel, que atuam como assistente de agenda. Tudo isso a gente não pode ignorar quando a gente fala de eficiência, né? De adaptação
utilização da IA na nossa realidade. A segunda onda, no meu entendimento, está relacionada à utilização dos agentes de cadastro, de novos processos de cálculo, ou seja, você encontra a IA funcionando como um substituto de atividades operacionais, manuais, né? Então, quando a gente olha para uma operação jurídica, como eu disse, você pode facilmente substituir uma solução de cadastrar novas entradas por uma ferramenta de automação, mas se você integrar isso com inteligência artificial, você consegue conectar com as novas etapas do processo de uma forma muito mais eficiente. Outra situação, acho que dessa segunda onda, agentes de cálculo, né? Como é que você consegue deixar mais simples e mais rápido o cálculo dos processos, seja no cálculo da liquidação de sentença, seja no cálculo do risco. Avaliação de causa raiz, né? Então, essa segunda onda a gente consegue também olhar bastante uma jornada de avaliação de causa raiz. Por que a empresa perde, por que a empresa ganha, né? Então, nessa onda a gente tem melhorias de manualidade e tempo, mas a IA não traz o melhor, o maior potencial, que é justamente agregar inteligência, tá? E, de novo, eu estou trazendo isso num ambiente segregado por uma questão didática, obviamente que se sobrepõe. Agregar inteligência vem justamente na terceira onda, né? Então, eu vou exemplificar aqui para ficar mais claro. Você já parou para pensar quantas vezes a gente lê uma inicial, né? Num processo, numa operação? A gente lê essa inicial quando a gente recebe, certo? Para a gente cadastrar a inicial. Perfeito. Ela é lida depois para distribuir a uma área responsável, distribuir para um escritório de advocacia, depois ela é lida para coletar os subsídios, depois para avaliar o risco, depois para calcular eventual sala de acordo. Ou seja, o tempo todo está sendo lida, né? Ela está sendo lida muitas vezes por pessoas diferentes, né? Então, assim, além da ineficiência, tem uma margem de subjetividade, de viés muito grande. Então, só na inicial, tá? Acho que quando a gente fala na esteira, de forma geral, todo o prazo é muito lido. Então, assim como a inicial, a sentença acontece a mesma coisa. Então, só aí a gente consegue ver oportunidades já na segunda onda. Mas a terceira onda, como eu disse, que é onde está justamente o segredo, porque a gente consegue não só gerar eficiência nessas cadeias, mas você consegue até, por meio de multiagentes, conectar etapas, né? Então, quando a gente vê um sistema operacional integralmente gerenciado por IA, a gente consegue evoluir para uma IA que é generativa, você consegue melhorar na capacidade de gerar uma contestação que aprende com base na jurisprudência, aprende com base nos seus dados proprietários, aprende com a melhoria do próprio produto que eventualmente é demandado em quantidade, quando a gente fala de uma contencioso de massa, mas também consegue conectar com etapas anteriores e posteriores. Então, aquele mesmo exemplo que eu falei de várias leituras, você consegue trazer para uma jornada de multiagentes, onde você vai ter a leitura da contestação para defender, mas ao mesmo tempo você vai ter a coleta do subsídio, você vai conseguir avaliar o risco daquele processo, você vai conseguir dar alçada numa etapa só, numa jornada só. E com redes neurais aprendendo e evoluindo constantemente, né? Então é mais do que eficiência. Você consegue ganhar, no fim da linha, uma melhor performance jurídica no seu processo, né? Muito didática essa sua visão, Diego, e baseado na sua ampla experiência aí como executivo jurídico, você acredita que as empresas já esperam que os escritórios estejam usando ferramentas de inteligência artificial nas suas rotinas? E mais, isso já começa a ser um critério de contratação ou até de eliminação de um escritório que não utiliza esses recursos? Certamente. Mais do que um critério de contratação, é um requisito de manutenção do parceiro no portfólio, né? Então aqui vale a pena um pequeno parênteses, né? O mercado ainda não bateu o martelo, no meu entendimento, para uma dúvida relativamente antiga, quando tratando relativamente antiga para a realidade da IA, né? As redes neurais vão ser taker, maker ou shaper, né? As empresas, os escritórios vão fazer, vão tomar esse serviço ou vão adaptar esse serviço. Até que essa definição não aconteça, é importante que os escritórios protagonizem essa busca e conseguem puxar, ancorar e capitanear essa mudança, né? E esse protagonismo não casa só com a agenda de eficiência que eu falei, né? Que eu venho falando, mas com agendas, inclusive, que você conhece até melhor do que eu, que é rebranding, reposicionamento de mercado, como é que o escritório quer ser visto, como é que ele quer ser reconhecido. Então, as empresas querem ter os melhores escritórios do mercado ao seu lado. Isso significa ter parceiros conectados com mudança de toda a natureza, inclusive IA, né? Inclusive IA, não exclusivamente, e também que performem muito bem. As empresas não enxergam mais o escritório como um mal necessário. Já faz tempo isso, certo? Não enxergam mais como passivo na linha orçamentária. Ela enxerga essa pecha, vamos chamar assim, ela já foi superada há muito tempo. As empresas, os departamentos jurídicos, por consequência, enxergam a advocacia como diferencial estratégico na condução do negócio. A melhoria contínua dos produtos, serviços, a redução de custos diretos e indiretos, e mais recentemente,
com agentes de identificação de causa raiz, como é que você consegue aperfeiçoar sua venda, aperfeiçoar o seu produto a partir dessa aprendizado contínuo, né? Então, eu acho também que junto com isso vem uma outra dinâmica, que a gente até pode aprofundar depois, que é a capacidade dos escritórios oferecerem novas soluções de tecnologia, né? Que é o modelo de negócio dos escritórios. E baseado justamente nesse ponto, Diego, você acha que os escritórios deveriam desenvolver tecnologias proprietárias ou adotar soluções de mercado como a Enter, né, que se fala bastante hoje em dia, ou a Tela, para justamente ganhar eficiência? Olha, depende. Não quero fugir aqui de onde o advogado raiz. Mas sendo advogado? Mas sendo advogado, tanto adquirir soluções ou mesmo associar-se a empresas de tecnologia são caminhos viáveis para buscar essa eficiência e esse reposicionamento de mercado, né? E não ficar para trás nas agendas de transformação. Mas eu particularmente tenho gostado muito da ideia de uma revisão completa do modelo de negócio, que eu estava falando agora há pouco, em especial no de perfil massificado. Então acho que há muito espaço para ampliar os seus nichos de atuação, para o que originalmente era explorado exclusivamente por low-techs, né, startups, e incorporar esse produto, até mesmo formando, quem sabe, spin-offs no seu ambiente, né, apartado, obviamente, da firma, societariamente. Então, o meu raciocínio para isso, ele leva em consideração que os grandes escritórios têm hoje, além do conhecimento técnico, certo? Tem quantidade de dados, fluxos bem desenhados, volume de trabalho para fazer teste, experimentação, como se fosse um laboratório in company, eles possuem um time de tecnologia próprio, grande parte deles. Então, obviamente que esse time de tecnologia tem um viés muito para automação, robô, mas é uma questão de reajustar um pouco do perfil desse time de tecnologia. Acho que o mercado todo está tentando se entender e reajustar isso para acomodar a necessidade de IA, para poder dar conta e eventualmente ter esse novo nicho de mercado aqui, como falei, sendo um rebranding, ou se reposicionando no mercado como um escritório que também traz soluções de tecnologia. Então, essa proatividade, além de tudo, é lida no mercado de uma forma muito positiva, né? É um diferencial do escritório, na hora de você avaliar a contratação e até mesmo a performance desse parceiro. Ou seja, a tecnologia deixa de ser apenas um apoio importante e começa a fazer parte do modelo de negócio do escritório, é isso? Perfeito. De novo, pode ser dentro ou fora do escritório, assim, societariamente falando. Perfeito. Mas eu acho que sim, tá? Isso aqui é um pouco de exercício de futurologia, mas muito pautado no que a gente já enxerga de muitos dos escritórios, né? Então, acho sim que é possível isso. E aí você muda o seu modelo, inclusive, de negócio, de negociação de contratação. Não é mais o que eu gosto de simplificar, receber pelo cumprimento de prazo, mas receber também por produtos associados àquele cumprimento de prazo. Sim. Estou simplificando a jornada inteira só para deixar didático também, né? Para ilustrar, né? Mais do que isso. Mas, além de cumprir prazo, vencer, fazer acordo, é também dar soluções, que pode ser tanto para o escritório, como pode ser para concorrentes dele, né? Na medida em que ele consegue transformar isso e tangenciar benefício econômico dessa jornada. E para seguir esse caminho, Diego, qual é, no seu entendimento, o maior ou os maiores desafios para integrar a tecnologia entre o departamento jurídico e os escritórios? Tanto do ponto de vista técnico quanto cultural, né? Que não tem como ser ignorado. Na minha concepção aqui, Leandro, são três basicamente os desafios, né? Por parte dos escritórios, basicamente, é potencializar as áreas de tecnologia internas e, enfim, ajustar o perfil dos profissionais, mas principalmente para conectar com as soluções de integração sistêmicas das empresas, né? Então, isso conecta com o que eu falei agora há pouco, que independente da decisão do escritório, se é por comprar, desenvolver, obrigatoriamente essa solução vai ter que se conectar minimamente com as empresas e departamentos jurídicos. Os outros dois desafios, eu acho que estão muito mais dentro dos departamentos jurídicos. Um de compartilhar, estabelecer o plano de estratégia de transformação e estabelecer políticas para soluções de tecnologia agnósticas ou minimamente amigáveis para que isso aconteça. E isso parece simples, né? Porque basicamente é comunicar e compartilhar, mas a gente sabe que essa dinâmica acaba resvalando em agendas próprias de compliance, segurança de informação, políticas institucionais de escolha de soluções de tecnologia. Então, veja, a tecnologia não necessariamente vai servir exclusivamente para a área jurídica. Ela pode ser reutilização para outras áreas das empresas. Então, essa solução que parece muito simples acaba sendo complexas em alguma medida. Então, acho que essa questão da capacidade das empresas trazerem isso dentro de casa, de soluções de integração, e das empresas compartilhar essa estratégia, acaba sendo um grande canal para a gente suplantar esse problema. Perfeito, Diego. E quando a gente fala em eficiência no contencioso de massa, muita coisa se promete em termos de automação e IA. E aí a pergunta que eu te trago é o que de fato, na prática, já está tendo ganhos de eficiência mensurável e mais, eventualmente, entregas que
ainda a gente não conseguiu atingir a eficiência esperada? Eu acho que eu posso resgatar um pouco do que eu falei daquelas 3 ondas, né? Eu acho que, de fato, a primeira onda, quando a gente traz soluções de uso contínuo aqui de ferramentas, a gente não deveria ignorar. Eu acho que, de fato, tem bastante ganho quando a gente fala de ferramentas de comunicação, bots de comunicação, agendas de resumo de reuniões ou soluções de natureza mais para apresentação. Acho que é trivial, mas a gente não pode ignorar. Quando a gente fala de a retirada de manualidade, eu acho que de fato é mensurável, a gente consegue reduzir tempo de atendimento, a gente consegue tirar bastante manualidade. A gente tem que saber muito bem qual que é a dor que a gente tem na mão para a gente poder trazer a vacina adequada para essa dor. Então, se a gente de fato quer reduzir manualidade, será que uma ferramenta de IA é o investimento adequado? Dada a necessidade de você capacitar, supervisionar, será que não é mais rápido você ter um robô, você ter uma automação mais simples nesse sentido? Então, eu acho que hoje a forma mais fácil de mensurar isso é de fato a retirada de manualidade, mas como eu falei agora há pouco, o objetivo maior de benefício econômico vai ser no ganho de performance, no incremento da vitória, na redução de custo médio de acordo. Eu acho que na assertividade das derivações de estratégia, acho que esse sim vai ser o grande virada de chave quando a gente fala de IA na agenda de eficiência. Você acredita que a inteligência artificial pode mudar o modelo de negócio dos escritórios que trabalham com volume, por exemplo, na precificação, no tempo de resposta ou na forma de reportar resultados? Sem dúvida, mas deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Eu não só IA, tá? Mas toda e qualquer tecnologia. Só não acho que necessariamente vai ser nesses 3 pontos que você trouxe, tá? Porque a precificação deve ser regulada pelo mercado, no fim das contas o mercado, que vai trazer um pouco dessa jornada de precificação. O tempo de resposta, né? Já se tinha uma expectativa de imediatismo desde a popularização do smartphone. A gente percebe que tem uma mudança de perfil da população com esse imediatismo que não só a internet, mas os smartphones trouxeram, e então mudou bastante o comportamento. Talvez um pouco na forma de reportar o resultado, sim, tá? Em decorrência da evolução natural aqui do BI, do CI também, né? O famoso ABC de data. Eu acho que nesse ponto, sim, tá? Até para conectar a visão que as empresas têm com a visão que os escritórios têm e garantir que os critérios sejam muito parecidos. Mas acho que o que realmente vai mudar vai ser a incorporação de produtos de tecnologia nos escritórios de advocacia. É um pouco que a gente estava falando. Então, sabe aquela torcida de nariz que os escritórios faziam lá atrás, né, quando vinham as startups, o boom das startups? Então, acho que passado esse período inicial de change management natural, de grandes transformações, eu tenho visto muitos escritórios caminhando para integrarem, associarem, produtarem soluções dessa natureza. Essa maturação foi fundamental também para o mercado separar o que eu costumo chamar de ouro de tolo para produtos digitais, né? Separar o que de fato transforma e o que é só promessa, né? Tem aquelas soluções milagrosas que não entregam o que promete, eu acho que a gente acabou superando e consegue distinguir isso com mais facilidade. E, da mesma forma, os escritórios estão sabendo distinguir e estão sabendo ver valor agregado nessas soluções que eventualmente podem ser, de novo, associadas aos produtos dos escritórios ou mesmo produtadas pelas áreas de tecnologia das firmas. E onde você acredita que a inteligência artificial não chega? Quais dimensões do trabalho jurídico ainda dependem essencialmente de pessoas e não de máquinas? Essa pergunta é a mais difícil de todas, né? A gente pode ir pelo caminho otimista e humanista, que é afirmar que a sensibilidade humana vai ser insubstituível, que saber fazer as perguntas certas vai ser indispensável para a associação humano-máquina, que as pessoas vão ser supervisoras de IA, e tudo isso que vocês já ouviram, e não acho que está errado também não, tá? Ou a gente pode ir pelo prognóstico apocalíptico, né, que também tem quando fala de futuro do trabalho. E aí, de verdade, eu não gosto de brincar de Nostradamus aqui, eu gosto sempre de acabar buscando na história a resposta para dúvidas sobre o futuro, né, seja para questões políticas ou sociais, como a gente está falando aqui do futuro do trabalho. Eu particularmente acho que historicamente já foi provada a incrível capacidade e adaptabilidade dos seres humanos. Para mim, o mais próximo de um superpoder que a gente consegue chegar é justamente a questão da adaptabilidade. E o mais legal da adaptabilidade é que ela é democrática. Então ela se apresenta independente do sexo, idade, classe social, credo. Todo mundo tem esse poder, né? E para aqueles que naturalmente têm o hábito de se adaptarem ou ficarem atentos a essas necessidades, isso vai ser mais fácil, né? Então não vai ser tão sentido. Vou pegar 2 exemplos aqui que fogem um pouco da nossa realidade econômica, mas acho que ilustram bem. Então, se vê o John Rockefeller, né? Então o cara tinha o monopólio da indústria de petróleo nos Estados Unidos. Para quem que ele vendia? Ele vendia para a companhia de iluminação, querosene. Aí vem a eletricidade. O que acontece com ele? Começa a vender para veículos a combustão. Então ajusta, né? O Cornelius Vanderbilt, que dá nome ao mirante mais instagramável aqui de Nova York atualmente. Qual que era o negócio dele? Balsa a vapor, né? Para onde ele migrou? Para transporte ferroviário. Então, óbvio que eu estou falando aqui de
de modelos de negócio, não modelos de trabalho, mas acho que denota um pouco de que a gente consegue adaptar e ajustar, mal comparando, a nossa realidade. Então, para concluir, vou me permitir ser um pouco presunçoso aqui, né? Quando me pergunto o que eu acho de que diferencia um profissional, a minha resposta não pode variar de acordo com o hype do momento, certo? Então, o que eu sempre digo é ser adaptável, isso independente da situação, criar conexões humanas, a gente pode chamar de networking também, e saber se comunicar. Então, na minha concepção, essas três habilidades garantem justamente essa transição de modelos ou revoluções tecnológicas, políticas, sociais que a gente pode vir a enfrentar. Como evitar o vale da desilusão? Que é aquele momento em que as expectativas sobre tecnologia superam o que ela realmente entrega, especialmente no contexto de contencioso de volume. Aqui, Leandro, o conceito, a expressão vale da desilusão, eu costumo beber da fonte da McKinsey. A McKinsey, em outubro de 23, lançou uma primeira série de papers sobre inteligência artificial, não no mundo jurídico exclusivamente, de forma geral. E eu estava lendo tardiamente, né, lendo recentemente isso, de trás para frente. E é legal você analisar isso não de uma forma anacrônica, né, olhando hoje como é que a gente enxergava IA lá atrás. Não, a gente olha pelo trabalho da McKinsey exatamente como que a gente estava interpretando a IA no momento em que ela estava acontecendo. E eu sistematizei esses 9 ou 10 papers em 4 momentos que é interessante enxergar. E o primeiro momento é o de euforia, né? Então, a McKinsey traz o potencial ganho da IA, que é equivalente ao PIB do Reino Unido, entre 3 e 5 trilhões anuais de dólares. E aí, na sequência, já em dezembro de 23, foram 3 anos, né? Parece que a gente está falando de uma jornada longa de tempo, né? Aí, no segundo e terceiro paper, dezembro de 23 e março de 24, veio uma visão mais realista, né? Não basta mais ter apenas tecnologia, é preciso ter uma cirurgia. Então, conecta muito com o que eu falo de engenharia de processo, né? Aliada à tecnologia. Aquela discussão sobre taker, maker e shaper surge nesse momento. E a vantagem competitiva, eles trazem naquele momento, é justamente a integração com dados proprietários. Aquela visão do lake aberto, das LLMs que surgem justamente com o boom. Lá no começo já começa a se enxergar que os riscos reputacionais de você consumir de dados tão abertos começam a aparecer. Aliás, risco é um tema que aparece em todo momento nesses papers. Então a euforia passa por um realismo e um terceiro momento de maio de 24 a janeiro de 25 é uma jornada de riscos mais intensa. Então a McKinsey traz que de fato é uma aceleração e adoção real, né, para 65% das empresas, mas apenas se considera madura no tema IA. Traz o problema das lacunas de governança, traz que as empresas começam a se preparar para ter estruturas próprias só para gestão de compliance relacionada à IA, e justamente a questão do risco de acurácia, né? Você pode economizar um monte, a gente tem falado muito de eficiência, né? Você pode substituir pessoas, substituir etapas, transformar muito, mas um output errado pode acabar com todo esse benefício econômico que você tem, né? Um output com viés, um output com uma acurácia errada, acaba com todo o benefício econômico que você tem. E o quarto momento, que é de maio a outubro, agora é o paper super recente, ele traz os agentes também. Parece que agentes estão na nossa vida há muito tempo, né? Mas de forma mais recente, ele surge para sanar o que a McKinsey traz do paradoxo da verticalização versus horizontalização, né? Como é que você consegue organizar a IA no seu fluxo de trabalho com LLMs muito verticais? Então, os agentes e multi-agentes servem para solucionar isso. E fala também da questão das pessoas se tornarem líderes de agente. E aí que surge o vale da desilusão, né? Então, assim, resumindo todas essas 4 etapas, a McKinsey traz que a gente parte de o que para como, né, o potencial versus a prática de implantação, do otimismo para o pragmatismo, então vai transformar tudo, mas a gente não está tão maduro, de tecnologia para organização, foco em LLMs para cultura e pessoas, de horizontal para vertical, de ferramentas genéricas, né, para agentes, de automação para augmentação, né, substituir humanos para colaboração de humano e máquina, de experimentação para urgência. E é onde que entra a questão, que eu fugi a sua pergunta até agora, mas eu vou voltar, do vale da desilusão. É justamente você saber qual vacina que você quer aplicar para sua dor. Então eu vou pegar 7 pilares importantes para comparar automação e IA. Eu poderia falar de BPO, mas BPO não é tão legal quanto automação e IA. Redução de custo direto, velocidade de implantação, redução de passivo judicial, potencial do benefício econômico, a velocidade do retorno financeiro, né, ou do ROI, o impacto em pessoas, a governança dos riscos e nível executivo. Vamos comparar as automações da IA e eu vou chegar no ponto do vale da desilusão. Se você quer reduzir custo direto, onde você mira? Você mira em automação. Vocês vão querer me matar. Não, IA traz um potencial gigante de custo de redução de custo direto. Sim, não estou dizendo que não, mas se o objetivo é esse, vamos para o lado da automação.
A velocidade de implementação da automação também é maior do que do IA. Porém, o potencial de redução de risco de passivo judicial é muito maior na IA, ao passo que o potencial de benefício também é maior da IA. Só que a velocidade do retorno financeiro sobre o investimento é maior na automação. O impacto em pessoas também é maior em IA, seja para transformar o perfil do profissional, seja para mudar o futuro do trabalho, como a gente falou agora há pouco. A governança do risco é muito maior quando a gente fala de IA. Por isso que a decisão executiva sempre é no maior nível da IA. Uma automação você consegue discutir e implementar em níveis médio e baixo de liderança. Então, quando você tiver um ponto, uma discussão, uma dor, é importante olhar. Eu peguei sete pilares aqui, 7 vértices aqui, mas a gente pode olhar sobre outros vértices, inclusive tridimensionais. Você tem que ter clareza de qual que é a dor, porque senão você vai achar demora demais. Eu tenho que sentar do lado da rede neural para garantir o aprendizado. Eu tenho que estruturar dado. Eu tenho que ter uma engenharia de dados estruturada. Eu tenho que garantir que o lake seja seguro. Vai se decepcionar. Então, a questão aqui, quando a gente fala de validade de ilusão, para você não se decepcionar, é justamente você saber qual que é a sua dor para você aplicar exatamente a vacina correta. No fundo, é isso. E, Diego, o nosso episódio está caminhando para o final. E para a gente fechar, quando você projeta os próximos 5 anos, qual seria o cenário ideal de integração entre departamento jurídico, escritório e tecnologia? Que ainda falta para chegarmos lá? Para os próximos 5 anos, eu projeto uma relação simbiótica entre departamento jurídico e o escritório de tecnologia, né? Então, em uma relação horizontal, de colaboração, interdependência, né? Eu acho que a gente vai chegar naturalmente nesse ponto, tá? Eu tenho expectativa disso. Mas para a aceleração dessa jornada, entra no que a gente falou de forma superficial, que é a comunicação. Garantir a comunicação. Para você garantir a horizontalidade, você tem que ter uma comunicação horizontal. Para garantir essa simbiose, você tem que comunicar suas estratégias. Então, esses agentes têm que encontrar os melhores meios e pessoas para garantir a comunicação entre si. Então, acho que a beleza está nessa simples orquestração. E é legal enxergar sobre esse aspecto, porque parece simples, mas eu acho que um dos maiores desafios da humanidade é justamente comunicação. Então, como orquestrar, como você colocou, é o caminho principal para essa solução. Diego, muito obrigado por compartilhar sua visão sobre como a tecnologia e a IA estão redesenhando o contencioso de volume e trazendo uma nova perspectiva para a eficiência no jurídico corporativo. Leandro, foi um prazer enorme de novo. Acho sensacional a curadoria de vocês, de convidado. Acho que estou maratonando, vou continuar maratonando. Graças a Deus tem bastante episódio para ouvir. E muito obrigado pelo convite aqui, estou à disposição. E você que nos ouviu até aqui, se esse episódio te fez pensar sobre o impacto real da IA nas rotinas jurídicas e sobre o quanto que a inovação também é uma questão de mentalidade, compartilhe com seu time e com aquele colega que ainda acha que tecnologia é assunto do futuro. O Juridicast volta na próxima quarta-feira, às 7 da manhã, com mais uma conversa sobre o que realmente importa entre marketing, negócios e advocacia. Até lá!